Olá a todos e a todas, eu me chamo Carla, sou aluna de pós-graduação em Turismo e Patrimônio pela Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. E o assunto que falarei hoje é sobre cachaça, principalmente cachaça como instrumento de memória e identidade nas manifestações religiosas afro-brasileiras de São Luís do Maranhão. Bom, a cachaça é uma bebida histórica. Ela participou da colonização brasileira e influenciou a nossa história, cultura e religião, especialmente a religião de matriz africana. A problemática que rodeia este tema está em a bebida possuir um vínculo estreito com as religiões de matrizes africana, além desse assunto ser muito pouco discutido na literatura brasileira. Bem, a hipótese para isso se dá através de a bebida ainda ser percebida como uma bebida excluída e relacionada às discriminações direcionadas a quem a consome, sobretudo no que se refere aos afrodescendentes do Brasil. O objetivo é mostrar a cachaça como um elemento presente na memória e identidade do afro-brasileiro em cerimônias realizadas nos terreiros de Minas da capital ludovicense. A metodologia começa com uma abordagem qualitativa que segue com pesquisas bibliográficas, levantamentos de literatura sobre a temática, identificação, compilação e interpretação do tema e a abordagem de livros que se deu a partir dos anos de 1870 a 2020, ou seja, para ter uma abordagem histórica mais aprofundada, né, escolheu-se ir um pouco além, né, atrás, e chegando à nossa atualidade, né? O recorte temporal se dá em função de se debater a cachaça como memória e identidade nas religiões afro-brasileiras de São Luís do Maranhão. Bom, a cachaça, ela é produzida através da cana-de-açúcar, né? Mais conhecida como Saccharia officinalis, uma gramínea perene, originária do continente asiático, que se espalhou, né, rapidamente e chegou ao nosso continente. Ela é responsável pelo açúcar, considerado naquela época o ouro branco. Bom, o português, percebendo no açúcar um grande negócio, além de outras especiarias, e depois de ter descoberto o Brasil e já morando aqui, ele resolveu trazer esse tipo de planta para cultivar, né? Porque aqui foi constatado que tinha terras com qualidades suficientes para a plantação desse vegetal. Assim, tudo indica que por volta de 1533, 1548, na capitania de São Vicente, surgia a primeira plantação da cana-de-açúcar, juntamente com os engenhos, né? Depois, essas plantações foram se estendendo em todo o litoral do país, chegando, inclusive, aqui no Maranhão. Bom, Couto informa que essa bebida nada mais é do que uma incorporação do europeu à nossa terra, porque, saudoso da sua terra e longe dela, e longe também das suas bebidas, como o vinho, por exemplo, ele não tinha formas ainda tecnológicas de produzir um vinho igual ao que era produzido na Europa. Então, ele desenvolveu as técnicas, ele absorveu as técnicas de destilação e tentou desenvolver na cana-de-açúcar, daí resultando na cachaça. Bom, o que é a cachaça? A cachaça, ela é um resultado do processo de fabricação do açúcar, considerada, na época, um subproduto, né? Um líquido fétido feculento, que, depois do processo de transformação em açúcar, né, era um resultado que recebia o nome de cagaça. Esse líquido, ele passava por um processo de fermentação até chegar nessa escuma feculenta de nome cagaça. No Maranhão, né, essa bebida, né, se deu com o início das plantações de cana-de-açúcar no período de 1662, né, às margens do rio Itapecuru, trazida por Antônio Muniz Barreiro, né, que começou a desenvolver esse cultivo. Porém, antes disso,
havia o consumo de outra bebida, que recebia o nome de cauim. Essa outra bebida, ela era produzida pelos índios locais, que pegavam a mandioca, né, aquele tubérculo, e passavam pelo processo de fermentação até obter um vinho, né, chamado cauim, que era muito apreciado, tanto pelos índios como pelos locais daquela época. Mas com o advento das plantações que foram tomando de conta do local, do Maranhão, né, do interior do Maranhão até chegar na capital, houve uma substituição do cauim pelo destilado da cana-de-açúcar, né, que na época era conhecido como aguardente da terra, e assim foi, levando vários processos até chegar na cachaça. A cachaça, memória e identidade na liturgia afro-brasileira. Bom, vamos discutir aqui a cachaça como um instrumento de memória. Para isso, nós trazemos a ideia de Pollock, né, que diz que a memória, em parte herdada, não se refere apenas à forma física da pessoa. A memória também sofre flutuações. Neste contexto, nós trazemos o homem africano, que desprovido de tudo, né, e trazido involuntariamente, né, para o Brasil, ele tentou resgatar essa memória. De que forma? Utilizando a cachaça e seus rituais, né, tanto litúrgicos como culturais. Assim, acaba, de certa forma, podemos dizer, que ela participou, que ela serviu de um instrumento de memória, né, que permitia, de certa forma, resgatar ou buscar memória ou a patrimonialização desta memória. De que forma que ela pode apresentar-se no contexto do afrodescendente? Primeiramente, a cachaça foi usada como moeda de compra, ou seja, ela foi apresentada ao homem africano, ela ganhou o gosto do homem africano e também do Ameraba, né, que é o índio brasileiro. Nesse processo de colonização, o africano desenvolveu um gosto voraz pela cachaça. E assim, ela foi dada como forma de moeda, né, principalmente na aquisição de negros cativos para trabalhos escravos aqui no Brasil. Então, posteriormente, essas pessoas, elas, através do processo de assimilação nas suas culturas, ela passou a utilizar a cachaça nas suas cerimônias, nos seus fazeres e saberes e conhecimentos, né, envolvendo a sua cultura, né? Mas, a princípio, ela sim foi um instrumento de memória, mas uma memória triste, né? Uma memória de dor, que, conforme Casari e Castriota, podemos traz o conceito de memória sensível, ou seja, é uma memória que lhe causou muito sofrimento, né? A cachaça, ela sim, é possível dizer que ela é uma memória de dor para o cativo africano, porque ela foi responsável pela sua compra e durante o seu da África para o Brasil, ela foi dada também como forma de alimento, né, para este cativo, né? E além disso, né, ela era um instrumento usado como amortecedor, né? Ela servia para amortecer a dor e evitar indignação, né, do africano durante a viagem para o Brasil. No campo da identidade, buscamos aqui usar o conceito do IFAM, né, que fala que a identidade de um indivíduo é produzida em alicerces que envolvem inúmeros fatores tais como a sua história de vida, a história de sua família, o lugar de onde veio e onde mora, o jeito como cria seus filhos, fala e se expressa. Nessa conjuntura, trazemos os terreiros que se encontram mais identificados com a África, né? Uma vez que nesses locais, né, é possível construir uma identidade, tomando como referência, né, a definição de nação, né? Ou seja, o terreiro vira nação africana fora da África, por quê? Porque lá é desenvolvido práticas, né, litúrgicas, culturais, que servem para preservar essa memória e também a identidade
do cativo africano e, posteriormente, do afro-brasileiro, né? Que é muito bem representado atualmente, né, pelas religiões, né, de matrizes africanas, como a Umbanda, né, onde os espíritos pedem a cachaça para se manifestar, em razão desta favorecer a sintonia e vibração com as entidades. E o candomblé e o xangô, né, que ela é jogada no chão para homenagear as divindades, né? Assim, ela também acabou se tornando indispensável para o catimbó brasileiro, um verdadeiro amuleto, né, contra feitiço, além de virar uma presença marcante na pagelância, muito utilizada nos terreiros de Minas, né? Uma situação muito presente aqui no Maranhão, né? Outra coisa que podemos perceber é o seu uso, né, nas cerimônias do festejo do divino, né, que é tida tanto no contexto católico, como em Alcântara, né, e como aqui em São Luís, que já é no contexto dos terreiros de Minas, né, que onde nesses dois acontece a busca e o levantamento do mastro, né, sendo que a cachaça está presente nos dois. Bom, as considerações finais a cachaça está inserida no contexto histórico do Brasil, sobretudo nas comunidades afro-brasileiras, né, onde envolve seus fazeres, saberes e cultura. Ela também perpassou pela história da colonização brasileira, especialmente na escravização do africano e indígena, ou seja, ela serviu de moeda para a compra deste indivíduo, né, o africano. Ela também serviu como alimento, uma forma de amortecê-lo e de evitar que ele se revoltasse, né, no momento da sua trajetória da África para o Brasil, né? Ela foi assimilada à cultura e religião de matriz africana. Por quê? Porque ela no lugar dela era utilizada outras bebidas, ou seja, o vinho de palma, uma fermentação utilizada de uma palmeira africana. Como não tinha esta palmeira e como também houve a predileção por esta bebida, o africano passou a utilizá-la nas suas cerimônias, né? Principalmente envolvendo seus conhecimentos, né, e seus fazeres e saberes. Podemos dizer que a cachaça é um elemento crucial na transculturação do afrodescendente, pois ela é notada em altares de terreiros, né, juntamente com santos católicos e santos de matrizes africanas, né, em cerimônias litúrgicas, como de purificação, utilizada em terreiros de Minas, envolvendo a pagelância, e outros, né, e como um instrumento de memória e identidade da comunidade afro-brasileira, porque no momento em que se constitui e se perpetualiza estas práticas, entende-se que os terreiros são vistos como nações africanas fora da África, e também uma forma de preservar, pode-se dizer, não pode-se dizer fragmentada, mas é uma forma de se preservar a memória do africano através dos seus fazeres, saberes e rituais afro-brasileiros. Bom, eu encerro por aqui e quero agradecer muito a presença de todos vocês, a oportunidade de estar aqui explicando este assunto. Muito obrigada. Até mais.